A gente parou na questão da fé. E que essa fé não pare. Nós paramos na leitura na questão da fé, mas que essa fé seja fomentada em amor, fomentada na esperança, fomentada nas questões que envolvem o agrado, a ternura, a compaixão, a misericórdia. Esse novo nascimento que cada um de nós teve dentro do encontro nessa caminhada com Cristo Jesus. E a gente vai produzindo esses bons frutos. Não é porque a questão de uma indumentária, não é questão de uma santidade externa farisaica, não é questão de mostrar-se como fariseu ou judeu, ou na questão ali da oferta, toca a tua corneta que eu estou ajudando. Não é na questão da estola sacerdotal que me identifica. Isso é exterioridade. É o que está dentro, a essência dessa pureza, do amor em nossos corações, que fomos regenerados, fomos lavados no sangue de Cristo, que nos demonstra as nossas atitudes, juntamente em família, em sociedade, ou simplesmente numa reunião com pessoas como nós estamos aqui, que cada um tem essa convicção de que nós estamos ouvindo um Evangelho, não diferente daquilo que Jesus falou, não diferente daquilo que Jesus ensinou, e que Paulo está escrevendo aí essas recomendações, a carta aos Romanos, depois está escrevendo a carta aos Coríntios, e assim outras cartas que ele escreveu, total de 13, para cada comunidade de onde ele passou, e ali ele teve pessoas para cuidar daquelas comunidades, porque a questão das igrejas, quando ele fala, a igreja era a comunidade, a igreja nada mais é do que sair para fora. Sair para fora. A igreja é quem está em Cristo, nós já falamos isso. Quem está em Cristo está na igreja, está na videira. Eu estou na videira, eu estou em Cristo. Eu saio dessa videira, nada posso. Eu estou na videira em Cristo, eu posso. Eu saio da videira, nada posso. Estou limpo pela essa palavra. Aqui nessa videira eu produzo frutos. Eu saio dessa videira, nada produzo. Não é numa madeira, não é num concreto. É em Cristo, nessa videira. Então, amados, se nós temos o controle da situação, que tudo para mim é lícito, mas ao mesmo tempo nem tudo para mim convém fazer. Nem tudo eu posso fazer. Cabe ao homem controlar as questões. Mas o que eu consigo fazer nesse pensamento? O que eu posso, o que eu não posso? Eu tenho o Espírito Santo que está no meu ser, que diz para mim o que eu devo, o que eu não devo fazer. Porque agora, sendo uma nova criatura, me tudo é lícito, mas nem tudo agrada a Deus. No outro momento, tudo posso naquilo que fortalece a minha existência. Deus, tudo posso, tudo posso. Eu coloco na presença de Deus e vou. Segundo a vontade de Deus, eu vou. Se não for da vontade dele, eu não vou conseguir ir. Se eu vou para as minhas próprias forças, eu estou colocando, invertendo os valores de um carro na frente dos bois, uma comparação pequena, mas que haja uma compreensão nesse pensamento que eu quero fazer, peço para Deus e me impulsiono para fazer. Eu peço para Deus e eu tenho que fazer um movimento. O movimento que vou fazer é a minha fé, a certeza que serei atendido. Segundo a vontade de Deus. Orar segundo a vontade de Deus. Como é que é isso que eu vou orar segundo a vontade de Deus? O Tiago fala na sua carta dizendo: pede e não recebe. E quando pede e não recebe, é porque pede sem saber o que está pedindo. Porque pede somente segundo as suas necessidades e suas concupiscências, seus próprios desejos. E às vezes os seus próprios desejos não é o desejo de Deus. E o desejo de Deus é um pensamento bem superior ao nosso. Nosso é limitado, nosso é pequeno, nosso caminho é cheio de voltas e o dele é reto. Quando nós encontramos o Senhor Jesus nessa caminhada, nós começamos a palmilhar esse caminho com Cristo e nós começamos a nos identificar com Ele através dos frutos que produzimos nessa caminhada. Então, novas criaturas somos. Agora se pergunta: o jovem, o adolescente, fica angustiado com seus problemas,
naquela idade de transição, e o mundo cerca e oferece um monte de mercadorias, que é um tipo de um shopping ou tipo de um grande mercado, e o jovem quer descobrir, que nem uma criança que está começando a gatinhar, quer tocar nas coisas, quando começa a balbuciar palavras, quer falar tudo. O jovem adolescente naquela idade de transição, ele não sabe o que eu vou ser, se eu vou concluir os estudos, qual é a minha atividade profissional que eu vou ser, eu gostaria de ser tal coisa, assim começa a sonhar. E pelos impulsos ele é movido. Daí ele entra para dentro de uma congregação. E ali ele começa a ouvir, a entender daquilo que lhe é ensinado. Muitas coisas boas e outras coisas não. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Aí o jovem fica um pouco frustrado. Se ele viver em alegria, em paz e mansidão, juntamente com os outros, um ajudando o outro nas suas fraquezas, nas suas limitações, porque diz aqui, não tropece, não seja um tropeço para ele. Nós, não coloca um obstáculo para ele. Ele é fraco na fé, porque ele está crescendo tanto fisicamente como espiritualmente. Dentro de uma evolução espiritual, aquele que está mais forte ajuda aquele que está fraco. Mas não ajude que ele caia. E se ele cair, ajude para que ele levante. Assim como no dia tu tivesse caído, um dia alguém te levantou, para que tu continuasse caminhando. E daí fora desse momento, há vários lugares que a pessoa não pode estar, que são ruins. O mundo hoje oferece várias oportunidades. A questão dos vícios. Aí nós podemos falar vários tipos de vícios. Começa no vício do álcool, no vício do fumar, no vício da drogadição, no vícios que contaminam a alma e a pessoa se perde no caminho. Por isso que nós temos clínicas psiquiátricas, clínicas de recuperação de drogados, dependentes químicos, o AA e etc. São para recuperar essas vidas. O trabalho preventivo na questão desta ordem e dessa natureza, em todos os aspectos, nós falamos que começa dentro de casa. Dentro de casa. Lá fora, as garras do inimigo, ele quer tragar. Ele quer tragar. Então, dentro de casa, ele tem que ser abraçado, para as garras lá de fora não tragar ele. Não é porque ele possa estar dentro de uma congregação denominacional que ele vai estar a escape. Ao princípio, tudo é dentro do lar. Se ele estiver abraçado dentro de casa, com seus valores, com amor, com paciência, com perseverança, retrocedemos a nossa fita e voltamos nós no tempo da nossa infância, da nossa adolescência, de tantas dificuldades, problemas que tivemos, e aí nós nos colocamos no lugar deste jovem hoje, neste momento. Como é que nós gostaríamos de ser tratados? Para que nessa caminhada a gente cresça junto, e aquela vidinha, como a nossa e de tantos outros que Jesus morreu por ele também. Morreu por todos. O que eu quero dizer é que nós temos uma criança dentro de nós que ficou para trás e ela cresceu junto. Nós temos uma criança dentro de nós que está dentro do nosso ser, que precisa se alegrar, que não pode viver triste, amargurado, que quer brincar, que quer voltar ao tempo de criança e fazer as coisas que fazia com as suas limitações físicas. E isso não é pecado. O que é pecado? Aí você pode pegar a carta de Paulo, no capítulo 5, no verso 18. Ali fala o que é os frutos do mal. Só para a gente complementar aqui, para que a gente tenha esse entendimento de que tudo para mim é lícito, mas nem tudo convém. Cabe o homem escolher e ter controle sobre elas. Aí digo aqui, ó. As obras da carne são manifestas, as quais são: prostituição, não posso fazer. Impureza, o que é impureza? É uma pessoa má. Porfias, é fofoca para fazer desavença. Emulações, instigar alguém para que brigue. Iras,
Irá por qualquer coisa. Peleja, a própria pessoa brigando. Dissensões, entrar numa confusão. Heresia. Essas heresias que tem aí. Culto a ídolos. Falar que a obra do Espírito Santo não é. Dizer que aqueles movimentos pirotécnicos do Espírito Santo não é. Isso é heresia. Inveja. Invejar o outro por estar crescendo, evoluindo e adquirindo. Homicídios, matar. Bebedice, o cara é caído na bebida. Glutonaria, o cara come, até não aguenta mais. E coisas semelhantes a essas, acerca dos quais eu declaro, como já antes eu disse, os que cometem tais coisas não vão herdar o reino de Deus. Isso aqui é pecado. Isso aqui é Gálatas 5, verso 19. 5, verso 19. Aí depois, ainda diz assim, ó, lá na frente, Apocalipse, verso 15 e capítulo 22. Ficarão de fora. Então isso que eu estou falando é pecado. Se você é nascido de novo, você tem que ter essa percepção. Aquilo é pecado que nós falamos. Ficarão de fora os cães, que é as pessoas que têm raiva. Não é um cachorrinho, não é um animalzinho. É a pessoa que tem um espírito de cão, de ladrar, de avançar, de rosnar. Os feiticeiros, obra de macumbarias, né, e bruxarias. De novo, aqueles que se prostituem, os homicidas, os idólatras. Idolatrar não é só imagem de gesso ou de pau, é idolatrar pessoas, ídolos gospel também. Esse é meu cantor, meu pregador favorito. Ele fala um monte de abobrinha, canta um monte de besteira, e estão pagando ingresso, estão pagando para vir pregar. Ele fala um monte de bobagem. Estão idolatrando homens. Eu já falei de denominações aí que tem até a foto do elemento, que é o denominado pastor da tal denominação congregacional, tá a foto do homem na frente da congregação. As pessoas vão, é da televisão, eu vou lá. Isso é idolatria. Que comete a mentira, ama e comete a mentira. E esses ficaram de fora. E esses ficaram de fora. Agora vem aqui, ó. Gálatas 5:22. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso aqui não tem lei que pegue. Isso aqui não tem lei que pegue. O que eu quero dizer, meus amados irmãos em Cristo, tomar banho de rio, tomar banho de cascata, tomar banho de mar, jogar futebol, jogar vôlei, escutar uma música que não somente seja gospel, ou escutar uma música gaúcha, ou escutar uma música romântica, isso não é pecado, desde que a letra não confunda os nossos corações com o Espírito da graça que nós temos em Deus. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Agora, onde eu estou, tem que ver o que eu faço e o que eu não faço. Eu não estou julgado pelo homem, eu não sou dominado por homem, eu não sou manipulado por homem. O que habita em mim é o Espírito Santo da graça de Deus, que me chegou na minha pessoa, que chegou na pessoa de vocês. Não foi por imposição de homens, de mãos de homens, foi pela graça e pela unção de Deus que chegou na minha vida. É assim que eu quero dizer para vocês que esse jugo humano já foi quebrado há muito tempo. A alegria da alma de uma criança que cresce dentro de um corpo adulto, agora com responsabilidade de adulto, nós podemos fazer coisas de criança, que não me condena. Eu não vou para o inferno por causa disso. Eu vou para o inferno se eu servir de tropeço para alguém que está fazendo isso, se eu acusar a pessoa. Eu estou dando o lugar do demônio, do diabo, do devorador, do gafanhoto que eles falam. Eu não gostei de Deus. Uma vez trabalhei um rapaz com nós, um solão de rachado, trabalhava na obra com nós, de abrigo, blusa por aqui assim. E agora, todo mundo de calção tomando banho de mangueira e tudo, com a roupa fechada, até aqui só falta andar com o rosto tampado. Por quê? Porque o pastor falou
não vou dizer qual é a igreja, que não vale a pena, mas o pastor falou que é pecado eu andar mostrando as minhas pernas, é pecado eu mostrar o meu corpo. Mas naquela época eu nunca tinha frequentado uma igreja, não sabia dessas proibições, né? Aí comecei a ir tomar café, ele sentava lá no canto, digo, outro, por que tu não traz café para tomar? Ah, eu não tomo café. Aí eu peguei os outros longe dele e neguei, esse cara tá passando fome. Ele não toma café porque ele não tem. Aí eu chamei no canto, o que tá acontecendo? Todo mundo toma café, tu não toma. Ele, vou te confessar, eu tô na pior. Tô passando fome, meus filhos estão passando fome. Aí eu disse pra ele, vem cá. Eu falei até de uma maneira. Sim. Digo, vem cá, que raio de irmandade é essa de vocês? Que um chama o outro de irmão. É pecado tu botar um calção para trabalhar. Agora, não é pecado os teus irmãos deixar os teus filhos passar fome e não juntar 1 quilo cada um e te dar um rancho para ti, rapaz. Eu disse pra ele, que irmãos são esses que tu tem? Que não se compadecem uns com os outros de pegar 50 centavos cada um, a igreja com 1000 pessoas, juntar 50 centavos cada um e te desse um rancho para te alimentar tuas crianças. E aí tu chama eles de irmão? Eu disse pra eles, isso há muito tempo atrás, na minha ignorante, né? Mas eu estava errado. Dentro do teu pensamento que tu fala sobre ignorância, tu foi sábio então ir falar com ele. Sim. É o que tu tinha Como é que eu vou te chamar? Certo, como é que eu vou chamar o meu irmão Cláudio e vou ficar te jogando pedra, não vou te ajudar na hora que tu precisa? E aí tu é meu irmão? Que jeito? Estava indo para Porto Alegre dentro do Unisul, há muitos anos atrás. Aí no banco de trás, os 2 senhores conversando, que estavam jogando uma bocha na beira da praia. Daí chegou um de fora, que sempre dando palpite, não, encosta, joga, é ali, papapá. Daí eles conversando entre eles, não, eu até deixei o outro conversar, eles conversando, eu escutando. Eu até não me meti, deixando ele conversar, dando palpite, porque isso aí em casa é a mulher que manda. Daí ele vem aqui na roda da cancha de bocha, daí ele começa a dar palpite achando que está mandando. O que acontece com esses homens nessas congregações? Eles querem mandar nas pessoas. Eles querem mandar e ordenar coisas que é só coisas humanas. Eles realmente, eles não nasceram de novo. É jugo mais do que mosaico que eles estão seguindo uma ordenança humana e uma tendência mosaica em cima disso aí. E daí a gente fala assim, se coloca assim comparações religiosas, porque a gente fala, não, a religião não salva, quem salva é Cristo. Quem crê em Cristo é Cristo que salva. Agora quem crê em outras coisas, deixa que creem. Tem a liberdade, nós somos livres. Agora tem a questão, isso aí tu pega o muçulmano, né, que tem os ritos também, e as mulheres que são sempre sobrecarregadas nesses sistemas, bota-se uma burca de cima a baixo. Aí esses homens empaletados no púlpito, né, com a manga até aqui assim, gravata até em cima, que manda as irmãs andar daquela forma, as coitadinhas oprimidas, e por dentro como é que está essa alma, como é que está esse coração, como é que está o fruto nessa caminhada, e na rua como é que eles são, como é que estão na sociedade, como é que estão as questões financeiras de pagamento e compra de mercadorias, e como é que está a prestação de conta deles, como é que está a questão da idoneidade do caráter, como é que está a questão do adultério escondido por baixo desses panos. Então não tem, tudo fica patente à luz de Deus. Não é coisas humanas dessa forma, dessa natureza, dessa grandeza humana, transcende, não vai transcender nunca a grandeza de Deus sobre a nossa existência. Então tudo aquilo que Deus, na pessoa de Cristo, tirou, eles querem colocar de volta para manipular e para mandar nas pessoas, para que as pessoas sejam manipuladas. Eu sou livre em Cristo, só que essa liberdade é condicionada pelo Espírito da graça que tenho, que me dá uma ideia e uma posição nos meus passos, no meu pensamento, de que existe uma linha. Essa liberdade que tenho não é para dar ocasião à carne, não é para dar ocasião ao pecado, porque eu sei daquele que vive e daquele que reina, o Senhor da nossa existência. Tu desse uma resposta, ou antes mesmo que ele perguntasse, tu disse para ele uma verdade daquilo que tu diz assim, naquele tempo não tinha, ou talvez hoje o pensamento que tens, mas aí Deus te deu um entendimento de que realmente era isso.
Ele precisando de ajuda e não recebia. Agora tinha que andar daquela forma, porque eu tenho domínio sobre eles. Eu mando neles. E se não andar assim como eu quero, vai para a disciplina. Que autoritarismo é esse? Que nazismo é esse? Que terrorismo? Isso é terrorismo. Aí pega, cada um deu um pedaço de pão para ele, outro deu uma xícara de café. No final de semana, cada um pegou um pouco do seu pagamento e ajudei ele a fazer comprar um pouco a mais do que ele tinha condições. Ele melhorou a vida dele. Quer dizer, isso aí é irmão, é ser irmão, claro. Ser caridoso um com o outro, não impor às pessoas uma coisa e não ajudar. O que nós falamos sempre, já repetimos, que quem olhar nos vídeos ali vão ver, recapitulando as mensagens, que não é escandalizar. Nós não escandalizamos aos outros e não escandalizamos nós perante aos outros e não escandalizamos nós perante a Igreja de Cristo, que nós pertencemos à Igreja, que estamos em Cristo, representamos Cristo, da maneira que vestimos, da maneira que nos comportamos, daquilo que falamos também, e daquilo que produzimos, seja ela exterior ou seja ela interior, na exterioridade ou no interior das nossas vidas. Não é para escandalizar, nem a nós e nem aos demais. Só que a nossa consciência diz, olha, vamos andar assim, isso está bom, isso está tranquilo. Tu não vai entrar dentro de uma congregação, seja ela qual for, com vestes indecentes. Só que não queira demonstrar uma santidade excessiva só para dizer para alguém que tu é mais santo do que o outro, pela aparência que demonstra. E dentro de uma humildade, que nem o publicano que estava ali, lá no fundinho do templo, fazendo as suas petições, suas orações, pedindo para que Deus se compadecesse da vida, dizendo, Senhor, eu sou miserável, um pecador, nem aqui deveria estar, mas eu vim aqui confessar as minhas culpas e pedir misericórdia da minha vida. Já o outro sacerdote fariseu, todo alinhavado, todo alinhado, lá na frente batia no peito. Traduzindo para as palavras de hoje, eu sou o cara. Eu sou o dono do negócio. Eu não sou que nem aquele fulaninho lá, maltrapilho, aquele pecador lá, porque eu dou o melhor de mim, eu faço o melhor de mim dentro da sociedade, dentro desse templo, eu pago as minhas ofertas, pago os meus dízimos, eu sou o cara. Quer dizer, ele além de se subjugar jactância, com jactância e com prepotência, ele menosprezava o outro e julgava o outro e condenava o outro. Quem é que saiu, Jesus pergunta, quem é que saiu ali da presença de Deus aprovado? O publicano ou o fariseu? Ele perguntou, mas claro que foi o publicano. Não foi o fariseu, que se autodenominou santo perante um lugar e menosprezando o outro que era pequeno. Então, nesse pensamento, meus amados, não é pelo muito, que nem Jesus fala na Mateus 6 sobre a questão da oração, não é por vãs repetições nas orações. Não é por demonstrar muita santidade naquilo que tu não é. Seja na tua caminhada. Aquilo que tu tem a oportunidade de fazer, faça. Se puder ajudar, ajude, que nem nós falamos, você disse também no outro dia, naquele encontro que tivemos. Se eu não puder ajudar, já não atrapalhando, já estou ajudando. Em todo momento, que nós sejamos humildes e pacíficos, não amantes de nós mesmos, mas amamos ao próximo. Não colocamos nós como se fosse o centro de uma questão do mundo, como se todo mundo rodeasse a nossa volta e nós fôssemos o centro das atenções. Mesmo que cada um tenha a sua história na sua caminhada, que cada um escreve a sua história, desde o tempo que teve o entendimento de que isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado, está escrevendo a sua linha desse livro. Só que cada atitude que nós tomamos, algumas consequências elas terão lá na frente. Se eu puxar ou reter uma flecha, um dardo no arco, depois que eu largar, ela vai chegar em algum lugar. Não conseguirei mais pegá-la. Ela vai atingir o alvo. Depois com as palavras que a gente fala, Tiago 3 fala sobre a questão da língua, do falar. É como o pequeno leme de uma grande nau no oceano, tão pequeno, mas dirige aquela grande embarcação no grande oceano. Assim é a nossa língua.
numa peça tão pequena, daquilo que falamos, ela pode ser dados inflamáveis, que pode machucar, que pode ferir alguém. Então aquilo que nós falamos é produzido pelo lábio, pela língua, mas aqui vem na mente e que sai do coração. O nosso tesouro é o nosso coração, e nesse tesouro que é nosso coração é onde o reino de Deus habita, em nossos corações. Jesus falou: meu reino não é com essa aparência que vocês estão vendo. O meu reino está dentro de vós, porque foi plantado dentro de vós o meu reino. E quem vive isso no seu dia a dia, ele não se condena aquilo que faz, porque ele faz com certeza, com convicção e com fé, que ele é uma nova criatura em Cristo Jesus, e não tem homem ou qualquer outro que vai te condenar, a não ser que tu tropeçar por querer, se tu pecar por querer na tua consciência que está fazendo errado, seja ele para um ou para o outro, ou seja um dano na sociedade que vai pagar criminalmente. Isso é notório de quem tem a consciência sã e sadia, vai responder o processo. E perante Deus a mesma coisa, nós temos um tribunal e cada um vai dar conta de si. Agora tudo aquilo que está, agora todo mundo sabe da sua natureza, da onde veio, da onde saiu. Olha, se eu passar por tal lugar eu não vou poder, eu não vou resistir. Se eu estar em tal ambiente eu não posso estar porque eu não vou me conter. Então não vá. Então não participe. Se tem tais lugares que o homem e a mulher não possam frequentar, porque lá só tem o mundano, segundo o pensamento do homem, da criatura. Não, lá não, lá, naquela família não vou, só tem gente que não é da igreja. Como assim não é da igreja? Não é da tua igreja? Não é da congregação que tu frequenta? No sistema? Eu tive num lugar visitando que o pastor disse assim, ó, não sei quantos anos eu não visitava a família dele, e dizia para os membros da igreja não visitarem as famílias que não eram da mesma congregação, que não eram crentes, segundo o pensamento dele, que não eram nascidos de novo. Quem é? Ele tinha que nascer de novo, na verdade. Ele que tinha que nascer de novo. Ele não tinha nascido de novo. Porque se tem uma pessoa doente e eu chego aqui e convido o irmão, vamos visitar nós, vamos lá, vamos pedir que Deus se compadeça daquela alma, vamos lá orar, vamos usar a nossa fé para ajudar aquela criatura que está necessitada. Pode, assim, ó, não é nós que vamos curar ele, mas nós vamos pedir para Deus, Deus vai curar, vai botar no coração dele que nós temos certo, a nossa oração ajudou ele. Aí o que acontece? Amanhã ele está aqui no nosso meio, juntemos mais uma ovelha para o nosso rebanho, que nem fala. Porque não é tipo assim, ó, demais a pessoa pedir pela alma de outra pessoa, porque Deus ajuda outra pessoa.